Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, como é que vocês estão? Ansiosos aí? Eu tô ansioso aqui já, tá? Tô nervoso, tô até tremendo. Estou ansioso aqui para dar um barraco, uma confusão, criança chorar, sabe? Estou ansioso aqui para nossa audiência de instrução. Brincadeira, lógico, tá? Lógico que é brincadeira. Então pessoal, né, novamente, bom dia a todos. Bom ver vocês por aqui, né? De forma remota, mas é um pouquinho, né, do formato do nosso dia a dia em sala de aula. Hoje vamos fazer uma audiência de instrução trabalhista, né? Essa audiência, a finalidade nossa é muito clara, tá? É para que vocês visualizem, né, como que funciona uma audiência trabalhista. Aqui, pessoal, ela está no mesmo formato, tudo no mesmo formato, como funciona uma audiência de instrução. Né? Da mesma forma que algumas peculiaridades cabem à audiência trabalhista, cabe também à civil, cabe à penal, vamos trabalhar aqui quais são os pontos específicos da audiência trabalhista, né? Ponto por ponto dela. Perfeito? Vou aqui elencar alguns pontos que são diferentes da trabalhista para a civil. Por exemplo, a trabalhista nossa, quem senta ao lado direito do juiz, né, é a empresa, o lado esquerdo é o autor. Então muda. Por exemplo, a civil não é assim. Né? Alguns detalhes também que vamos conversar aqui ponto por ponto. Ela vai ser bem... como é de fato mesmo. Eu vou chamar as testemunhas, vão sentar aqui no mesmo formatinho, beleza? No final, logicamente, vamos passar o vídeo para vocês, tá? Então fique tranquilo, porque quem vai fazer o relatório aí tem até as 7 horas, eu coloquei lá, né, para vocês publicarem o relatório, tá? Não dá, professor, tem que falar um pouco mais devagar ou algo assim. Assim, não tem, como o pessoal fica um pouco nervoso, eu tô nervoso aqui hoje pela audiência, né? O pessoal fica um pouco nervoso, então assim, às vezes eles querem falar um pouco mais rápido ou algo assim. Então assim, caso você está fazendo um relatório, mas pulou uma parte, não ouviu uma parte ou algo assim, fique tranquilo. No final, vou passar o vídeo para vocês. Então tem até às 7 da noite para entregar, dá mais do que tempo suficiente para vocês fazer o relatório, beleza? E qualquer dúvida também, estou com o WhatsApp ali, né, pode fazer, ou no chat, pode fazer qualquer pergunta, a prof. Tayara está aqui comigo, respondendo no chat, né, das perguntas, caso tenha, fiquem à vontade, tá? Então aqui, pessoal, aqui é uma pena a gente não estar presente, né? Porque agora, até eu falei mais cedo, eu sou meio gordinho, né? Meio não, né? Bastante gordinho. Aqui será a hora, assim, da audiência e a hora dos salgadinhos, né? A hora que a gente vai se despedir, né? Nosso último momento junto, antes da prova, né? Mas que pena que está sendo assim, mas é uma forma de vocês verem como que é a audiência. Lógico, aqui ninguém é ator profissional, aqui ninguém está começando, tá? Caso alguém erre, tá? Alguma coisa assim, né? Assim, não quero que vocês julguem ninguém. Eu até falei com a Tayara mais cedo, a pessoa que veio aqui, está fazendo como audiência, como magistrado, como autor, como testemunha, para mim, né, já tem um grande valor essa pessoa. Já mostra uma grande coragem por parte da pessoa em vir aqui e falar. Eu já parabenizo aqui, deixo registrado a quem está participando da audiência de hoje. Perfeito? Então, assim, tá tendo os devidos cuidados, máscara, tudo certinho, tá? E qualquer coisa, chama no chat ali, eu vou estar respondendo vocês. Ah, cortou o áudio, não ouvi, ficou ruim, pode chamar que eu vou falar com vocês, ok? Estou até ficando sem ar aqui já, falando com a máscara, beleza? Então, eu acho que seria isso sobre a audiência, tá? Vou caminhar aqui, ponto por ponto da audiência, no final eu faço uma conclusão dessa audiência simulada, beleza? E também faço alguns agradecimentos para vocês, ok? Então é isso, já de imediato, então, vou iniciar a audiência, eu vou lá agora fazer o pregão, tá? Vou chamar as partes, os advogados, e vamos caminhar aqui com a nossa audiência, beleza? Então é isso, vamos lá iniciar nossa audiência de hoje, ok? Deixa eu deixar aqui. Vou chamar aqui, né? Vamos lá, vamos iniciar, beleza? Audiência das 9h30. Dr. Seu Anthony Edward, empresa Thanos e os seus respectivos advogados, por favor, comparecer à sala de audiência. Vamos iniciar a sessão. Doutores, vamos iniciar a sessão? Só um momento do...
Ok, pode começar. Tem alguma intenção de conciliação por alguma das partes? Não. Alguma proposta de acordo? Não. Nada, né? Então eu... Não Temos, doutor. Não temos. Ok. Então eu vou estar chamando a reclamante para sentar aqui. Tudo bem? Tudo Bom bom, dia, e dona vocês? Antônia Eduardo, tudo bem? Bom dia, tudo certo? Dona Antônia, há quanto tempo que a senhora trabalha na Thanos ME? Eu trabalhei um pouquinho mais de 2 anos. Eu trabalhei de maio de 2018 até finzinho de julho de 2020. Uhum. E durante esse período, qual que era a sua função lá? Eu trabalhava de técnico de informática, né? Eu prestava auxílio e tudo mais para os clientes da empresa. Uhum. E quais eram os tipos de clientes da empresa que você atendia? Era de todo tipo, na verdade, desde pessoas simples até microempresas, variava muito, assim, o que precisava eu ajudava, né? Uhum. E que horas que a senhora iniciava? Então, eu trabalhava em horário comercial, né? Eu trabalhava das 8 às 18, tinha minhas 2 horas de folga e tudo mais. Só que se assim, eles me chamassem fora do horário, como eu trabalhava em casa, né? Se eles me chamassem fora do horário, eu ajudava, não tinha por que não ajudar, eu já estava ali em casa, né? Eu gostava muito do meu trabalho. E também, era muito frequente essas chamadas fora do seu horário ou não? mais ou menos, na verdade, assim. Não era tanto. Por exemplo, numa semana você era pelo menos uma vez na semana Umas 2 vezes, assim. na semana. abordada. Umas 2 vezes na semana, você era abordado. E assim, você recebia de maneira mensal, comissionado? Então, cada serviço prestado, eu recebia 50%. Sim, se eu prestasse um serviço só naquele mês, era só aquele serviço. Se eu prestasse um monte, aí era metade desse um monte. E quando a senhora estava trabalhando, estava de serviço, tinha mais alguém que poderia estar no lugar da senhora ou não? Para fazer o meu serviço, É. eu acho que tinha outros técnicos de informática lá, mas geralmente... Mas necessariamente deveria ser a senhora, quando eles pediam, a senhora dos deveria meus fazer... clientes, sim, né? Deveria ser a senhora. Sim. Entendi. Deixa eu ver. E assim, quando a senhora saiu de lá, a senhora saiu da empresa, Sim. foi feita a rescisão do contrato? Então, na verdade, eles me ligaram e falaram que não ia mais precisar do meu serviço. Só isso. A senhora não recebeu nenhum aviso, Não nenhuma recebi. carta, nada? Não. Foi um aviso super informal. Por telefone. Inclusive, eu nem recebi o último mês que eu trabalhei lá, sabe? A senhora não recebeu o último mês? Entendi. Assim, eu acho que eu não tenho mais nenhuma pergunta. Tem alguma pergunta? Então eu vou passar a palavra pro advogado Clóvis. Doutor, tem alguma pergunta? Sim. Meritíssima juíza Isabela, meritíssimo juiz Wilson, nobre colega de advocacia Ricardo, demais presentes e os demais que nos assistem via online, saúdo a todos com um bom dia. Também queria, nesse momento, parabenizar o professor Pedro e a Tainara pelo Dia do Professor e os demais professores que nos assistem. Bom, eu gostaria de fazer a pergunta seguinte, para o Anthony. Anthony, você teve algum atraso nas remunerações, algum atraso que você tenha recebido, não tenha recebido? Não, eu sempre recebi em dias. Foi só o último mês que eu trabalhei lá de julho que eu não recebi. Ok. Você, nesse período, teve férias atrasadas, alguma coisa? Tive, eu acho. Eu acho que eu não recebi minhas férias integrais. Você poderia dizer qual foi o valor das férias que você teve? Qual dia, qual mês? Eu não vou me lembrar certinho agora. Perdão. Só um momento.
Então, no momento, a senhora está... Como é que está a sua situação? A senhora está de que forma? A senhora Tá tá bem complicado, sabe? Porque eu tenho que pagar a pensão para um filho meu, né? Já não tô pagando. Eu tô fazendo um bico aqui e ali só para pagar as contas de casa só. Porque eu não tô conseguindo nem pagar a pensão do meu filho. Então, qual que é o seu vínculo hoje com a empresa? Hoje com a empresa nenhum. Tô só esperando receber aí mesmo. Qual que é o valor que a senhora pretende? Eu não sei daí, né? Como é advogado, tem que ver ali certinho. Quais as verbas rescisórias que a senhora tem direito? Eu não sei, né? É com o meu advogado também. Eu tenho que ver certinho isso. Você não sabe o valor. Pra saber certinho. Excelência. Não. Negativo, meritíssimo. Não tem na petição os valores nenhum dele cobrados. Pode prosseguir. Pode prosseguir. Ok. Então, eu só queria que ela confirmasse a data certa da sua admissão na empresa. Foi final, se eu não me engano, dia 20 de maio de 2018. E eu fui daí demitida finalzinho de julho de 2020. Consistia em que o seu trabalho mesmo? Eu era técnica informática. Eu prestava assistência, né, para os clientes. Ok, meritíssimo. Já era isso. Ok, obrigado. Ok, obrigada. Agora eu vou chamar o preposto. Preposto. Por gentileza. Pode sentar aqui. Você tem alguma pergunta, colega, para fazer? Por gentileza, a senhora poderia usar o álcool em gel antes de pegar o microfone? Bom dia, tudo bem? O nome da senhora? Fabiana. Fabiana. Fabiana, a senhora é o que da Thanos ME? Eu sou encarregada do Recursos Humanos, de RH. Encarregada do RH. Uhum. E então você vai poder me dizer com mais precisão qual foi o período em que a Anthony Edward trabalhou na empresa? O Anthony ele foi admitido em março de 2020. Uhum. Em março de 2020. Isso. Uhum. Em fevereiro nós fizemos a entrevista, né? Uhum. E subsequente a contratação em março. Uhum. Entendi. E qual foi o período que ela permaneceu na empresa? Na verdade ela permanece, né? Porque o contrato ele tá suspenso, né? Uhum. E ela não foi demitida, né? E qual foi a maneira que foi feito o aviso para ela dessa suspensão do contrato? Nós enviamos cartas via R. Via R, Uhum. com aviso de recebimento, e vocês Isso. receberam a R de volta? Recebemos. Então tá, com a assinatura da senhora Anthony Edward. Olha, agora eu não vou me recordar, mas eu acredito que o advogado vai poder falar melhor, porque tá junto, né, com a documentação nos autos. Entendi. E, no mais, qual que era o horário de serviço da senhora Anthony? Ela trabalhava das 8, que era, assim, o recomendado, né, como era digital, né, das 8 ao meio-dia, e aí com horário de intervalo pro almoço, e daí voltava às 13h30 até às 18 horas. E qual que era a maneira de controle que vocês tinham? Essa forma digital, assinatura digital dele, né? Assinatura digital por serviço, ou vocês tinham um controle do período em que ele estava conectado? Quando ele estava conectado, saía no relatório digital, né? No período em que ele estava conectado. E os trabalhos seriam, então, para remuneração, né? Que ele ganhava 50% de cada trabalho efetuado. Então, ela precisava estar conectada das 8 ao meio-dia, da 1h30 1h30 às 18. Às 18 horas. Isso. E recebia por comissão. Por comissão. É isso. E precisava da assinatura digital dela, para cada trabalho. Ok, perfeito. Você tem mais alguma pergunta? Não. Eu vou Seria passar as perguntas para o doutor. Doutor, tem alguma pergunta? Por favor, doutor, passa o álcool em gel antes de pegar o microfone. Obrigado. Sim, excelência. Pode prosseguir. Primeiramente, bom dia a todos, bom dia excelência, bom dia servidores, bom dia colega, bom dia a todos os presentes, bom dia aos professores e parabéns pelo dia. Vocês são essenciais na nossa vida e com certeza mudaram ela.
A de cada um. Vamos levar para sempre. Vamos levar para sempre. Qual o seu nome? Fabiana. Fabiana. Fabiana, conforme você relatou, você trabalha no RH da empresa, né? Isso. Há quanto tempo você está lá? Eu tô desde da abertura da empresa, que foi em outubro de 2018. Outubro de 2018. Isso. Você falou que o Anthony entrou em março de 2020? Isso. Você lembra o dia exato? É sempre no início, eu acredito que no dia 2. Acredita que no dia 2. Isso. Você é do RH, né? E o dia certo que ela saiu? Você recorda? Não, vou me recordar. Qual é a função exata que ela exercia na empresa? Como funciona esse trabalho dela? Bom, ela como técnica de informática, ela prestava a manutenção, né, a manutenção dos softwares que era vendido através da empresa, né? Ela dava manutenção, né, nesses programas. Por favor, a senhora olhe para cá, sempre para cá, por gentileza. Ok. Isso, obrigado. E assim, como que funcionava? Pra cá. Ela ia até a empresa? Se você quiser sentar um pouquinho mais Mais de virada. lado, Tá, eu fico assim. para o seu contato bem. visual ser com a gente. Ok. Como que funciona? Ela ia até a empresa e prestava o serviço? Como que é esse? Não, ela não ia até a empresa, era da casa dela, né? Era teletrabalho, né? De TI? Como que ela resolvia esse problema lá na... Você consegue explicar para mim como funciona isso? Remotamente, né? Remotamente. Como? Através do quê? Bom, aí nesses casos técnicos, assim, eu não sou técnica, né? Eu trabalho na parte burocrática da empresa. Então, mas pelo que eu sei, a pessoa entra no computador do cliente e se há algum problema, ela mesmo consegue manusear ali o computador do cliente, né? Acessa a máquina do cliente por via Acessa remota. a máquina do cliente remotamente, exatamente. Você falou que ela possui vínculo empregatício com a empresa ainda? Ela possui vínculo com a empresa ainda. Ela está na suspensão. Suspensão? Como funciona essa suspensão? Olha, quando surgiu a lei do benefício emergencial, nós encaminhamos, né, a cartinha para ela dessa suspensão de 60 dias. Então, em julho, ela foi suspensa. Em agosto, possivelmente, ela já iniciou com o benefício emergencial do governo, né? Vou tentar explicar melhor a pergunta. Não é necessário que seja feita uma reunião para que ambos cheguem a um acordo para daí poder encaminhar? E é necessário, antes de encaminhar, ser dispensado o funcionário? Como funciona? Na suspensão, eu acho que o senhor poderia dizer, doutor, porque... É que eu gostaria de saber a opinião do RH, como funciona para o RH. É importante para mim. Nesses casos, eu prefiro que o meu advogado responda. Ela é... Sem mais perguntas, excelência. Só mais uma pergunta. A única forma que foi avisado para o seu Anthony foi através da carta. Carta e via telefone, né? Entendi. Tá via bom. telefone, porque a gente mantinha o contato, né? Ainda mantém, né? E essa via telefone foi por ligação? Ligação. Foi por WhatsApp? Foi por ligação. Aham. Quem atendeu foi realmente o senhor Anthony? Foi. Foi com ele que vocês falaram? Isso. Então tá bom, então sem mais perguntas. Muito obrigado. Agora é a hora das testemunhas, se o estagiário puder chamar. Por gentileza. Mas tem testemunhas? Tem testemunhas? Tem testemunhas? Então, Rose. Rose? Se aproveitar um pouquinho. Deixa eu pegar o nome aqui para não errar depois. bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Eu pedi para a senhora, por favor, fazer o uso do álcool em gel, primeiramente.
Sacanagem. Ó, vai pagar minha cola aqui na minha mão. Tá? Nervoso do jeito que a gente fala, vai lembrar de algo. Aham. Vou dar um ponto. Tá certo. O doutor tem alguma pergunta para fazer para a testemunha? Isabel, compromisso, vai verdade. Ah, é verdade. Estava quase esquecendo dessa parte bem importante. Você é amiga, inimiga Não, da reclamante? Não. Tem algum tipo de vínculo? não também. Não, também. Ok. Então, aqui você tem o compromisso legal de falar a verdade. Caso contrário, você pode responder por falso testemunho. Sim. Ok? Uhum. Então, agora sim, eu passo a palavra para o doutor, saber se o doutor tem alguma pergunta para ela. Eu primeiro. É tua testemunha? Eu primeiro, né? É, É minha testemunha. é a testemunha dele primeiro. Eu primeiro. Doutor, é o doutor Ricardo Primeiro. primeiro. Você faz, você rebate. Depois você bate que eu pergunto. Isso. Bom dia, senhora Bom- Rose. Bom dia. Qual tua relação com a empresa? Você já trabalhou na empresa? Sim, aham, eu trabalhei na empresa aproximadamente 2 anos, no Qual? setor de RH. Setor de RH. Vou pedir só para a senhora olhar para a gente, tá bom? Pode seguir. A senhora chegou a conhecer o senhor Anthony? Não, não tive muito contato com ele. Algumas vezes só por eu trabalhar no setor de RH, eu estive em contato com eles nesses momentos, onde levava documentação. Eu acredito que umas 4 vezes só tive Mas a senhora contato com confirma ele. então que ele trabalhou lá? Trabalhava, A aham, senhora prestava consegue serviço. lembrar mais ou menos o período que ele trabalhou lá? O período, porque eu saí da empresa em outubro desse ano, eu acredito que uns 3 a 4 anos, acho que uns 2 anos, acredito que ele trabalhou lá. É porque, como a senhora consegue saber? Porque a senhora tem acesso aos documentos dele? O período? Porque a senhora falou que entrou em 2018? Isso, eu entrei em 2018. Daí já tinha Ele os... já estava trabalhando lá, aham. Mas a empresa não foi aberta em 2018, a Thanos ME? Então, a Como que ele está há Thanos... mais tempo? Então, é assim, quando eu entrei na empresa, a Thanos, ela era uma outra empresa, né? Tinha um outro CNPJ, daí passou para ser a Thanos, que é uma empresa de prestação de serviço de informática. Ah, então o novo CNPJ, no caso, foi... Sim, isso em mesmo. outubro. aham. Foi pela ordem, inovação. Não tem isso nas exordiais. Excelência, Sim, mas eu é preciso uma- alegar o tempo de trabalho do meu funcionário. Aham, entendi. Ele tem vínculo. Mantenho. Todos os dados têm... Eu peço a ordem. Tudo que eu alego tem em anexo provas na petição. Pela ordem, meritíssimo. Os documentos não foram anexados, a defesa não teve acesso. Queremos que as audiências prossigam apenas pelas testemunhas. Os documentos que não foram anexados foram os que estão em posse da empresa e me recusou a passar. Vamos Doutor, continuar. eu vou indeferir o pedido do senhor, tá? Eu vou fazer as provas testemunhais no momento. Se eu achar pertinente, eu faço as provas só testemunhais. Perfeito? Pela ordem, meritíssimo. Sim, doutor. Os documentos, se falsos, a gente não tem como provar. Então não podemos aceitar que o juízo mantenha alegações baseadas em documentos que não foram apresentados. Doutor, então eu vou promover a sessão, então, utilizando prova testemunhal, pode ser? Ótimo. Doutor, então, por favor, refira-se à prova testemunhal. Eu posso concluir a minha Pode, claro, desde que não se Assim que refira eu à prova concluir, documental, Ele faz as execuções. desde que não Exatamente. eu tava- Como eu não tenho provas documentais, por isso que eu estou pode perguntar. nessas testemunhais. Como a senhora trabalhou no RH, é comum que não seja devolvida a carteira de trabalho para o funcionário? Como que funciona esse contrato com o funcionário lá, de que presta serviço em casa, esse teletrabalho? Poderia explicar? Na época que eu trabalhei na empresa, é o seguinte, eles, principalmente para esses funcionários que prestavam serviço remoto, eles pediam para trazer toda a documentação realmente, né, para ser registrado, mas eles não registravam e deixavam para que no final do contrato ou no momento da rescisão, eles fizessem um acordo ou fizessem todo o acerto ali, no momento, principalmente para esses funcionários que trabalham remoto. Pelo que a senhora disse, então é de praxe não registrar na carteira, só Não. no A final. carteira quando não era precisa. registrada, A então. carteira para esses serviços de prestador de serviço, não, que era remoto, né?
Mas eles retinham a carteira. Retinham a carteira e E ficava aí no com final isso. faziam um acordo e devolviam. Faziam um acerto com o funcionário e devolviam a carteira e toda a documentação. Só para concluir, com a senhora fizeram acerto tudo certinho? Sim, A sua dispensa? não, foi bem tranquilo, assim. Foi feito o acerto, né? Foi devido à pandemia, eles fizeram o desligamento de alguns funcionários e comigo foi bem tranquilo. Foi feito o acerto, tudo certinho. A senhora estava lá, então, quando foi feito o desligamento dele? Dele, eu não me lembro a data certinha, porque eu saí em outubro. Não me recordo, doutor. Sem mais perguntas. Ok. Quando o advogado fazer alguma alegação para a ordem, ele se definir ou não com o sinhado. Não sai errado para futuramente, caso o doutor queira gravar, para subir. Prof, agora as perguntas são para ele? Agora, quais são as perguntas? Por favor, doutor. Bom dia, Rose. Bom dia. Me diga então, quando é que a senhora foi admitida como do setor de RH da empresa? Qual a data certa? Eu fui admitida no mês de 2018. Acredito que mês 9, mais ou menos, de 2018. Certo. Certo. A senhora sabe que a empresa foi registrada em 2018. É uma empresa nova. Tá? Sim, Não houve nenhuma... Eu não sei aonde que a senhora conseguiu essa informação. E a senhora conhece a doutora Fabiana aqui, do lado? Não. Ela é a nossa gerente de RH. Não conheço. Eu não, assim... Desde o início da empresa, ela é a responsável pelo setor de RH. Sim. Mas qual foi o período que ela trabalhou lá? Doutor, qual a Mas relevância da pergunta? A questão não é a Fabiana ou Qual a a data relevância que da ela trabalhou. pergunta? A gente não creio que haja vínculo da Rose com a empresa. Só entendi. entendi. Mas é que isso não relaciona, porque O geralmente caso agora é o Antônio, um subordinado é difícil conhecer um gerente mesmo. Então não vi relevância na pergunta. Por Ok. gentileza, prossiga. Qual que é o período, então, que a senhora falou que o seu Anthony trabalhou? Então, eu acredito que o seu Anthony trabalhou... eu entrei em 2018, eu acredito que ele já estava trabalhando lá. Eu trabalhei em média de 2 anos, eu tive pouco contato com ele. A senhora não sabe determinar, então? Não sei determinar, não. Porque muitos funcionários... A senhora remotos, estava né? na época da admissão dele lá na empresa? Se eu entrei em 2018, eu não me lembro. É porque... A senhora viu como é que foi os procedimentos administrativos de admissão dele? Não sei. Eu só sei que como ele trabalha em remoto, eu sei que com certeza que a empresa não fazia o registro desses funcionários remotos. Pela ordem, não tem como ela saber do que aconteceu antes dela entrar, né? Se ele está lá antes dela, e não é só uma, são 3 pessoas na RH. Sim, doutor, mas... Doutor, pode continuar, doutor. Então a senhora tinha acesso a essas informações, tipo documentais, tipo carteira de trabalho dele? Você tem acesso Sim. aos contratos de Sim, trabalho? nós tínhamos acesso ao contrato. Nós éramos responsáveis pelo RH da empresa. Bom, o RH que eu conheço, ele trabalha com Doutor. admissão, né? Doutor, não precisa insinuar nada. O senhor pode continuar nas perguntas. Então, os registros não eram executados na empresa, é isso que o senhor quis dizer? Para esses funcionários remotos que trabalhavam em casa, não eram feitos registros. Não eram feitos registros. E sim, nós pegávamos toda a documentação, né, desses funcionários e realmente registrado em carteira não era. E a senhora trabalhava remoto também? Não, eu trabalhava no RH da empresa interna. Ok. Sem mais perguntas. Perfeito. Muito obrigado. Você tem alguma pergunta? Ok, não tem. Não nenhuma tem? A pergunta. senhora pode se retirar então, por gentileza. Muito obrigado. Tem mais testemunha. Que é para não chamar errado. Silvana. Não, vocês vão descobrir. Tem 3, a empresa é grande. Silvano, por favor, pode sentar aqui. Bom dia, tudo bem? Cuidado, porque assim, o advogado faz isso, tá? O que o advogado faz? O advogado tem que conduzir a audiência. Mas você sempre deixa bem claro. O advogado pergunta e a outra responde. A pergunta e responde. Então, é certinho, faz o papel dele, que é tentar conduzir. Mas se for começar caminhando, você fala, doutor, é só as perguntas
pontuais para clientes. Mas isso acontece normalmente com a audiência, isso mesmo. Isso é um bom advogado. Tudo bem? Tudo bem? Como que é seu nome? Silvana? Você é amigo ou inimigo ou tem interesse na causa? Não. Não? Você sabe que tem um compromisso de dizer a verdade, né? Caso minta, será processado por falso testemunho. Sim. Perfeito, então. Pode continuar. Então eu vou passar a pergunta para o doutor Ricardo. Tem alguma pergunta, doutor? Certinho. Sim, excelência. Pode prosseguir. Bom dia. Bom dia. Senhora Rose, qual a sua relação com o Anthony? Silvana, perdão. Eu possuo uma agência de viagens no shopping e é relação profissional, então ele presta serviços. Poderia dizer como funciona esse serviço dele, se ele vai pessoalmente até a tua empresa, ou se é por via remota, de casa mesmo ele resolve? Sim, ele presta serviço home office, né, remoto. Ele dificilmente, nesses anos que ele prestou serviço, ele compareceu até a minha agência. No máximo ali umas 2 vezes e nem sequer eu vi ele pessoalmente. Quanto tempo a senhora tem essa empresa? Um contato visual aqui, por gentileza. Tem uns 8 anos a empresa. E a senhora tem relação com a empresa Thanos, não com o ONI? Há quanto tempo? É mais ou menos esse período, acho que dá uns 7 anos. E o Antônio? A senhora lembra mais ou menos quanto tempo o Antônio te atende? O Anthony foi aproximadamente em maio de 2018 que ele começou a trabalhar. Ele te atende só em horário comercial? Onde a sua loja fica? Onde a sua loja fica localizada? A loja fica no shopping, então o horário é estendido. Às vezes eu precisava do serviço dele um pouco mais tarde, né, como é até às 10, mas ele sempre estava disponível. Ele também já atuou, né, nesses horários. Sem mais perguntas, excelência. Ok, obrigada. Vou passar as perguntas agora para o Dr. Clóvis. Sem perguntas. Perfeito. Obrigada. Tem alguma pergunta? Não tem nenhuma Pode pergunta. se retirar. Muito obrigado. Tenha um Obrigada. ótimo dia. Bom dia. Tem mais testemunhas, doutor? Sim. Roberto. Auxiliar. Estagiário. Roberto, por favor. Tá chovendo? Bom dia. Senhor Roberto, por favor, sente-se. Só vou pedir para o senhor usar o álcool antes de manusear o microfone. O senhor é amigo, inimigo, tem algum tipo de vínculo com o seu Anthony? Não, só vi algumas vezes na empresa, só não tem nenhum vínculo de amizade com ele. Ok, então aqui o senhor vai prestar papel testemunhal. O senhor tem o dever de dizer a verdade sob pena de responder de falso testemunho, ok? Ok. Então Vou pedir agora... para o senhor manter o contato visual com a gente, por gentileza. Sim, bem Perfeito. importante, tá? Obrigado. Tudo bem. Agora eu vou passar as perguntas para o Dr. Ricardo. O senhor tem alguma pergunta para fazer? Sim, excelência. Então pode prosseguir. Bom dia, senhor Roberto. Bom dia. Senhor Roberto, de onde o senhor conhece o senhor Anthony? Eu trabalhei na empresa, uma subsidiária da Thanos aí, 2017 a 2019. Aí eu vi ele algumas vezes em 2018, quando ele trabalhava lá na empresa. O senhor trabalhava em que função? Quando o senhor prestou serviço para a Thanos? Eu era técnico de informática lá, eu prestava serviço, né? Na parte da informática, suprimentos, né? De informática. Era por teletrabalho também, via remota? Sim. O senhor pode me falar mais ou menos como que funcionava essa... Vocês tinham contato um com o outro? Não, ele ficava na casa dele, ficava na minha. E a gente tinha a máquina, né? A gente tinha todo o conhecimento, né? Então a gente tinha contato tudo via máquina para os clientes, então não tinha contato com ele, sim. E a sua carteira era assinada? Sim, Era assinada? sim. A sua carteira de trabalho ficou contigo ou o senhor só recebeu ela no final do contrato? Não, eu recebi ela ficou com a empresa lá, né?
Depois eu recebi certinho no final do contrato, tudo certinho com a baixa. Mas a sua Corretida. carteira não estava em tua posse, ela no caso Não. só foi entregue no final do contrato. Sim. Por ordem, como ele disse, não está É isso que induzindo ele a disse, só pergunta. esclarecer a pergunta. Tá Ele já induzindo- respondeu, doutor. Ele já respondeu, É que por eu não entendi a gentileza. resposta. Ele já Está respondeu. induzindo a Sim, pergunta. ele já respondeu, doutor. Prossiga, por gentileza. É que eu, no caso, perguntei se a carteira foi entregue final, ele entendeu se foi feito o acerto do contrato. E a minha por isso que eu estou reformulando a pergunta. O que me interessa é saber sobre a carteira, se foi entregue só no final, se estava em posse dele. E não o Ele já acerto. respondeu. Ele não respondeu essa pergunta. Posso Responda, por reformular? gentileza. Pela ordem, responda, por gentileza. Não, deixei a carteira com a empresa lá, entregou no final. E ao final o senhor foi lá e pegou a carteira de volta. Sim. É isso. Então tá bom. Então. Respondido, doutor. Sem mais perguntas, respondido. Muito Ok. obrigado. Agora eu passo a palavra para o Dr. Clóvis. Sem mais perguntas. Ok, Perfeito. muito obrigada. Muito obrigado, doutor Roberto. Muito Pode obrigada. sair. Ricardo, pode se retirar. Ricardo, não. Roberto. Licença. Toda, tenha um bom dia. Ah, tem mais testemunhas? Finalizou? Sem O doutor testemunha, tem testemunhas? Sim, tem testemunhas. Então, O nome, pode... por gentileza? É Michele. Michele? Sim. Fique atento para os advogados não conduzir testemunhas. Tá? Uhum. Perguntar isso é o papel de falar desse mesmo. Isso. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Eu só quero pedir para você usar o álcool Por em gel. gentileza. Questão de segurança. E você é amiga, inimiga, tem algum tipo de vínculo com o Sr. Anthony? Não, não tem nenhum vínculo. Nenhum vínculo, ok. Então, aqui você vai exercer o papel de testemunha, você tem a obrigação de falar a verdade. Caso contrário, você pode responder por má fé, ok? Por má fé não, desculpa. Por falso testemunho. Então, muito obrigada. O doutor Clóvis pode fazer as perguntas, por gentileza. Valeu aí. Bom dia, Michele. Bom dia. Eu queria primeiro que você se apresentasse, o que você Eu sou a contadora da empresa Thanos. Desde outubro de 2018, né, com o surgimento da empresa, eu fui contratada para fazer a contabilidade. Cuido tudo da gestão financeira, econômica, tributária e patrimonial da empresa. Você é a única contadora lá nesse escritório? Não, a gente é uma empresa de contabilidade de grande porte. Tem várias empresas que prestamos serviços e eu sou a responsável pela contabilidade da empresa Thanos e outras, né, empresas também. Bom, você se recorda como é que foi a contratação do Anthony? Eu me recordo que o Anthony foi contratado em meados de março desse ano, de 2020, né, para realizar teletrabalho. Ele foi contratado justamente para trabalhar em casa, pelo fato do surgimento do Covid e pelas restrições, isolamento que teve. A empresa Thanos começou a restringir o trabalho presencial e contratar funcionários para fazer teletrabalho mesmo. Houve mais pessoas contratadas nesse mesmo período? Para a mesma Sim, função? sim. Eu não consigo dizer o número exato agora, mas eu me recordo que foram várias pessoas contratadas para realizar teletrabalho. Qual era o expediente do Antônio? Ele tinha um expediente fixo? Ele trabalhava de segunda a sexta, no horário comercial, das 8 ao meio-dia e da 1h30 às 18 horas. Como é que era feita a contabilização desse horário? É o seguinte, ele começava a trabalhar e isso era comunicado tudo via informática para nós, informatizado o sistema. Conforme ele começava a trabalhar, realizar os atendimentos, isso já era comunicado no sistema para a gente, até porque o salário dele não é fixo, né? Ele recebia por comissões, por trabalhos realizados. Me diga uma coisa, era autorizado ele fazer algum trabalho fora desses horários? Não, nunca foi autorizado ele fazer hora extras ou algum outro tipo de trabalho fora do horário normal, que é o horário comercial. A empresa sempre primou por isso. O trabalho é no horário comercial mesmo.
Então não há como ele fazer um horário fora daquele expediente porque o sistema estava logado, deslogado? Como é que é? Isso, o sistema automaticamente bloqueava, o funcionário não conseguia mais acessar após as 18 horas. Certo. E como é que era então a remuneração dele? A remuneração dele era conforme o trabalho, ele recebia 50% de cada atendimento realizado. Em média, como ele não possuía um trabalho fixo, em média os últimos meses deu em torno de R$1.000 que ele recebia, mas conforme a capacidade de trabalho era o salário. Isso poderia ser mais ou menos, né, variar. Certo. E o Antônio foi demitido da empresa? Não, não houve demissão. O que ocorreu foi uma suspensão do contrato de trabalho. Com o surgimento da lei 14.020, né, que também instituiu o programa emergencial de manutenção de emprego e renda, houve a suspensão do contrato de trabalho do Antônio, assim como de vários funcionários e de outras empresas também que aderiram a esse programa e acabaram suspendendo os contratos de trabalhos mais recentes. Então, quanto que foi que ocorreu então essa suspensão do contrato de trabalho? Então, do Antônio, ocorreu em julho, ele trabalhou até julho desse ano, e em agosto ele começou a receber o benefício, né, desse programa aí, que foi instituído pelo governo, e ele passou a receber o benefício emergencial. Então, ele trabalhou até julho e agosto, ele começou a receber, e a empresa, Thanos, arcou com todas as despesas e pagou o salário dele, até ele receber o primeiro benefício do governo. Sem mais perguntas, Meritíssimo. Obrigada. Agora eu vou passar a palavra para o Dr. Ricardo. Tem alguma pergunta, Dr. Ricardo? Sim, excelência. Pode prosseguir, então. Boa tarde, senhora Michele. Boa tarde. Como a senhora disse, a senhora trabalha numa empresa como contadora. Isso. Vocês são terceirizados, né? Sim. A senhora está lá há quanto tempo? Nessa empresa eu tô trabalhando desde 2017. Doutor, já foi respondido. Perdão, só para formalizar, para formar a ideia. Pode seguir. A senhora alegou que recebeu a carteira de trabalho dele em março. Minto. A contratação... Reformulando a pergunta. A contratação foi efetivada em março. Isso. A senhora alegou aqui... A senhora participou da elaboração do contrato dele? Sim, juntamente com a RH, né, a gente se reuniu e elaborou não só o contrato dele, como de todos os funcionários que foram contratados para trabalhar em casa, para realizar o teletrabalho. A senhora é responsável pela contabilidade da empresa Thanos ME? Isso. Somente dela, né? Uhum. Me explica como que a senhora tem acesso ao ponto dele diário? Se a senhora é uma terceirizada, isso não deveria ser do RH? Que Não. controla o período de trabalho do funcionário? Não, porque primeiramente vai para o RH e o RH passa para a gente. É tudo num sistema informatizado, até porque nós fazemos holerite, a gente tem que ter acesso a essas informações. Vocês com várias empresas assim conseguem ficar cuidando de funcionário Doutor, e funcionário? essa pergunta irrelevante. Irrelevante. Continua, pra gente. Perdão, excelência. Perdão. Você falou que o note dele, no caso que ele trabalha com o remoto, é desligado, dá o horário, encerra o acesso. Não o notebook, o programa que ele utiliza para trabalhar, ele é bloqueado após o horário do expediente. Mas Só uma pergunta, são dois programas diferentes? Ele usa um programa para acessar o teletrabalho e um programa para prestar o serviço? Na verdade, o programa, eles são interligados, né? Uhum. Então, é como se fosse um só para ambas funções. Uhum. Então, a partir do momento em que a empresa desliga o programa dele, não tem como ele utilizar o outro programa para prestar o serviço? Isso, exatamente. Pode prosseguir, doutor. Mas nada impede dele prestar esse serviço por telefone, auxiliando. Pergunta para ela, por gentileza, doutor. Desculpa. Nada impede ele prestar esse serviço de auxílio através de telefone. Se ele prestou algum outro serviço fora do horário, não foi autorizado pela empresa. Reformulando a pergunta. Nada impede. Só essa pergunta, sim ou não? Isso eu não posso responder. Se a senhora teve contato com ele somente em março, a senhora só consegue falar referente à prestação de trabalho dele, referente a esse período de março até quando que foi a data aqui? Até outubro? Isso, Tem como explicar um pouquinho mais como funciona esse acordo que é feito para
para que ele possa receber esse auxílio, na verdade? Ah, sim. Esse acordo ele é feito pelo Programa Emergencial de Manutenção ao Emprego e à Renda, e a gente comunicou com 10 dias de antecedência ao Ministério da Economia. Foi feito um acordo com os funcionários e eles também receberam uma comunicação com 2 dias de antecedência sobre a suspensão do contrato de trabalho. E a gente foi arcado com o salário, tudo, a gente fez as folhas de pagamentos da empresa Thanos aos funcionários até que ele recebeu o primeiro benefício. No caso, ele é informado por carta, por AR? Exatamente. Que ele está sendo acolhido nesse benefício. A AR também por e-mail, né? A empresa também se comunica via e-mail. E foi esse o meio que vocês usaram, então? Só para confirmar, para poder informar. Sim, esse é o meio que o escritório de contabilidade usou. Agora, se tem algum outro meio que o RH utilizou, daí eu não tenho. Então, para esse trabalho, não há necessidade de conversar com o funcionário para que seja possibilitado o acordo? Não existe a vontade dele? Foi conversado. A gente fez o acordo, só a comunicação com 2 dias de antecedência que foi. Doutor, ela não tem necessidade de saber disso. Quem deveria saber é o advogado e o doutor. Se ela precisa ou não ser comunicada. Por favor. Perguntas pertinentes. É que está tendo... Você quer saber se ela foi ou não comunicada ou se ela deveria ou não ser comunicada? Só ser comunicado. É obrigado a ser feito uma reunião e entrar em um acordo entre esse Por funcionário. ordem, isso não vem ao caso. Claro que sim, é relevantíssimo. Mas a pergunta é para ela. É relevante. Ela não tem obrigação de saber Na hora disso, da doutor. sua sustentação oral... Contadora, não advogada. Ela que fez, ela acabou de falar que foi ela que fez o acordo. Sim, ela fez o acordo, mas ela não tem obrigação de saber se precisa ser presencial ou não. Então tá, excelência. Prossiga, por gentileza. É o número da lei, mas não sabe isso. Não. Sem mais perguntas. A gente trabalha só dentro da lei, né? Eu vou pela ordem. A gente trabalha... Pela ordem. Perdão. Mais alguma pergunta? Sem mais perguntas. Então tá bom, então. Agora o doutor Clóvis. Doutor Clóvis, tem alguma pergunta? Não, ele já perguntou se ele tem mais alguma testemunha. Tem mais alguma testemunha? Sim. Então, muito obrigada, Michele. Muito obrigado, tenha um bom dia. Eu tô brincando. Te espero lá fora. Vou te esperar lá fora. Descontrair um pouco. Na hora que ela falou a lei, eu fiquei assim... Não, eu também. Artigo 3º, inciso... A contadora tá no último período de direito. Aí é sacanagem, né? Não. Ela manja demais. Se prender alguém, se eu chamar, que eu prendo. Ah, tá, não pode deixar, doutor. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Vou pedir para você estar fazendo uso do álcool em gel antes de manusear o microfone. E você, amiga, inimiga, tem algum tipo de vínculo com o Anthony? Não. Nenhum, né? Então aqui você vai prestar o papel de testemunha, você tem a obrigação de falar a verdade, sob pena de responder por falso testemunho, ok? Então agora eu vou passar as perguntas para o Dr. Clóvis. Pode prosseguir, doutor. Tem alguma pergunta? Sim, eu tenho. Bom dia, Laviniano. Bom dia. Primeiramente, você poderia me falar quem você é na empresa? Bom, eu trabalho como assistente de técnica, né, de informática. Certo. Como é que foi a sua contratação? Quando que foi? Como foi? Bom, em fevereiro desse ano, né, teve a seleção de funcionários, cerca de 100 pessoas, mais ou menos. Então, em março, eu fui convocada, no dia 2 de março, para trabalhar, né? Como é que era o teu trabalho? Bom, no regime de teletrabalho, eu trabalhava das 8 da manhã até o meio-dia, das 1h30 às 6. Certo. Qual que era o valor da sua remuneração? Então, eu não tinha um salário fixo, né? É 50% daquilo que eu trabalho. Então, depende do meu trabalho, do meu esforço. Certo. Para a sua contratação, você foi aonde? No escritório de contabilidade ou no RH? No RH. Tá certo. E a contadora falou com o senhor? Então, a contadora, a gente só fez o contrato, né, de trabalho. E aí, a partir disso, eu comecei a trabalhar. Ok. Me diz uma coisa, como é que está a situação agora? A senhora foi demitida? Não. Como é que está então a situação da senhora? Então, em julho o meu contrato, né, foi suspenso e a partir de agosto eu comecei a receber o auxílio de R$800.
Então você está na mesma condição do Anthony. Certo, aham. Você lembra dele lá na seleção? Lembro. Ok. Então, a senhora tem alguma situação em que a empresa ficou lhe devendo algum valor nesse período? Não, nada. Tem algo a reclamar de circunstâncias trabalhistas? A sua carteira foi assinada? Sim, tudo correto. Sem mais perguntas? Pode seguir, doutor Ricardo. Você tem alguma pergunta? Sim, excelência. Bom dia. Bom dia. Pode repetir seu nome? Lavínia. Deixa eu só marcar aqui para não... Lavínia. Então você participou de uma seleção em março de 2020? Em fevereiro. Fevereiro. Em março eu fui contratada. Você foi contratada em março, tá? Isso. Você também presta serviço remoto, de casa? Isso. Tem como me falar o nome do programa que vocês usam para acessar o outro computador? Então, a gente trabalha com software, né? E eu trabalho com assistência técnica. O nome do... Mas o nome do irrelevante. Irrelevante o nome. Existem milhões. Eu preciso testar. Não existe. Existem milhares. É específico o programa. Existem milhares de programas parecidos. Mas o que tem de relevante nessa pergunta? Você quer saber o nome e o que vai mudar? Quero saber o grau de conhecimento dela. Não, para eu não poder formular minha pergunta. Não é teste de faculdade. Doutor, por favor, prossiga. Teste de faculdade é assim. É assim. Vamos ensinar, né? Desculpa. Uma coisa, você pode pedir para que conste em ata essa alegação, que eu posso recorrer futuramente. Quero que conste em ata essa alegação, para que eu possa recorrer futuramente. Obrigado, estagiário. Eu tô estagiário. Você viu, né? Se não fosse estagiário. Eu vou demitir esse estagiário. Quando foi proposto para a senhora para participar desse programa do governo, para que a senhora pudesse receber esse auxílio? Lavínia, por gentileza, olhe para cá. Em julho. Não tenha contato visual. Como que foi feita essa proposta para a senhora? Então, a gente fez um acordo, né? Em junho, mais ou menos, e 2 dias antes de começar ali a suspensão do meu contrato, eu fui avisada, né? Me avisaram que ia começar a suspensão do contrato e aí em agosto eu comecei a receber o auxílio. Vou reformular a pergunta. Você foi notificada ou foi presencialmente feito esse acordo? Foi pedido, no caso, se você aceitar foi participar? Por e-mail, foi por telefone? Então, o acordo foi pela internet, foi online. Nunca pediram se você aceitaria ou não participar desse programa? Pediram. Perguntaram se eu estava de acordo. Por AR ou por pessoalmente? Ou por telefone? Online. Uhum. Online pelo WhatsApp, pelo sistema de vocês? Pelo sistema. Pelo sistema. Uhum. No meu caso foi pelo sistema. Se eu precisar, você tem salvo ainda? Tenho. E como que funciona? Você recebe em dia, tudo certinho? Sim, tudo certo. Certinho. E você conhece o Anthony? Não de amizade, né? Só questão profissional e visual. Vejo ele de vez em quando, né? Doutor, deixa eu só fazer uma pergunta antes que eu me esqueça. Você está com o contrato suspenso também? Sim. Então, e você tem acesso aos programas? Você consegue abrir e ter acesso? Não. Não consegue? O contrato foi suspenso. Quando eu voltar a trabalhar, eu volto a ter Daí você acesso. volta a ter acesso. Uhum. Entendi. E você... Você falou que se tivesse como... que você tinha salvo, tinha como mostrar. Daí eu fiquei na dúvida se você tinha acesso ao programa, mesmo estando suspenso ou não. Por isso que eu fiz a pergunta. Sim. É que é só uma parte particular minha, né? Daí eu converso direto com a empresa, então essa parte eu tenho acesso. Uhum. Ok. Pode prosseguir, doutor. Quando os clientes te ligam, você consegue, às vezes, dar uma assistência por telefone? Então, eu fui orientada a passar para a pessoa responsável, né? Mas hoje trabalha atualmente. Não nesse momento de suspensão. No trabalho normal. Tá, no momento em que eu não estava suspensa, é isso? Exatamente. Sim, pelo telefone também. Você consegue prestar assistência? Sim, Sem mais perguntas, excelência. Ok, muito obrigada. Pode levantar, muito obrigada, viu? Obrigada. O senhor tem mais uma testemunha? Não, sem mais testemunhas. Sem mais testemunhas, ok. Então agora eu vou passar a palavra para os advogados para as alegações finais. Uma breve sustentação oral de no máximo 10 minutos, a gente vai cronometrar. Quando estiver chegando próximo
Ao tempo, eu vou erguer a mão, eu ou meu colega vamos erguer a mão e sinalizar que o tempo está finalizando. Então, começa pelo advogado do Anthony. Pode seguir, Dr. Ricardo. Excelente. Conforme ficou demonstrado aqui, ficou bem clara que a relação de trabalho entre o Sr. Anthony e a empresa Thanos vem antes de outubro de 2018. Quando ele foi contratado por uma outra empresa também do grupo, que na verdade não teria como ele saber, já que não entregaram a sua carteira de trabalho, não tem como ele ver onde ele foi registrado. O que ele pode comprovar através do contrato de trabalho, que ele tem uma cópia que foi anexada junto à reclamatória, que vê que a data é desde maio. As testemunhas foram bastante controversas em suas alegações, mostrando bastante desconhecimento do que estavam falando. Até o RH, por ser o RH, teria que ter um conhecimento mais profundo sobre os seus funcionários. Embora fique claro que existem mais de uma pessoa no RH, porque é uma empresa grande, e nem todo mundo tem obrigatoriedade de atender o mesmo. Então, não tem necessidade de saber exatamente de quando entrou e quando saiu. O que ficou claro foi que ele está lá antes desse período e que a empresa presta serviço há mais tempo do que o alegado pelo reclamado. Se fez presente provar de forma judicial o vínculo empregatício por ter sido negado ao meu cliente o seu documento que ele tem direito à posse, que é a sua carteira de trabalho. Os fins da empresa são desconhecidos. Você terá seu momento, doutor. Os motivos por não ter sido entregue a carteira, gostaria que fosse respondido pela empresa. Mas os argumentos foram claros, na verdade a testemunha foram claros, se fez provas delas. Não vou me estender muito. Eu só requero que a procedência dos pedidos feitos na exordial. Sem mais, Excelência. Obrigado. Dr. Clóvis, por gentileza, pode ficar à vontade. Outro microfone, isso. Bom, meritíssima juíza Isabela, meritíssimo juiz Wilson, diante dos fatos e das testemunhas, verifica-se então que há controvérsias em relação à exordial do colega Ricardo, e em tese ele começou as alegações baseado nessa carteira de trabalho, mas em nenhum momento da sua própria exordial ele indica que não houve entrega dessa carteira de trabalho. Ali na página 7 da petição inicial. Com licença. Com licença, colega. Só para lembrar, colega, que tem... como eu já peço que conste em ata que os documentos não foram apresentados, então eu quero que se baseie então a nossa audiência baseada nos testemunhos. Bom, inicialmente eu quero que... Deixa eu colocar aqui. A questão é a inépcia da inicial. Queria que houvesse, requerer essa inépcia, justamente porque a exordial não apresenta a liquidez dos valores que eles pedem, indeterminação nos pedidos, e mesmo aqui com as testemunhas que ele trouxe, o próprio RH, conhecido como Rose, não faz parte da empresa Thanos, tanto que traz informações desconectadas com a realidade. Falou que o Anthony teria 2 a 4 anos de trabalho, sendo que o teletrabalho só foi regulado a partir de 2017, com a nova lei trabalhista, então não teria como ter 4 anos de trabalho, né? Porque não havia nem regulamentação, ok? Está na nova legislação trabalhista recente. A nossa empresa começou a trabalhar em outubro de 2018, então não há como ter um vínculo maior com a empresa, o Anthony. E mesmo que tivesse, ele não tem provas de que isso aconteceu.
Sobre a carteira de trabalho também, a testemunha trazida, o Roberto, falou que ele recebeu no final todos os documentos, tanto que foi uma controvérsia aqui. Ele recebeu sim a carteira de trabalho dele, mas, em síntese, ela está suspensa, o trabalho dela, e ela tem um vínculo conosco sim. A partir do momento que terminar o contrato, o benefício que ela recebe, ela volta a trabalhar regularmente. Ela mesmo, em seu depoimento, falou que não tem nenhuma verba atrasada. Ela ficou em dúvida em relação às férias, mas como ela não tem período aquisitivo, ela não tem realmente direito a férias. Então não tem como ela realmente solicitar nenhuma dessas verbas aqui. Impugno o pedido de danos morais, que foi colocado de forma totalmente desconexa, né? Pedido que era arbitrário, abusivo, inconveniente à empresa. Em nenhum momento foi feito dessa forma, a gente sempre trabalhou na lisura da lei. Então não há verbas rescisórias a serem trabalhadas ou colocadas aqui, já que ela está ainda suspensa. Essas verbas poderão ser pagas assim que ela retornar. Sobre liberações de guias de seguro, também pedido totalmente descabido, indeferimento desse pedido. Multas e verbas incontroversas, eu também acho que é um pedido obscuro. E eu peço também, diante dessas controvérsias, a litigância de má-fé, já que trouxe um testemunho duvidoso e alegações indeterminadas e inverídicas. Termino a minha fala, colocando então que, por exemplo, a testemunha Silvana trouxe que a empresa teria 7 anos de existência. Também fato inverídico, não pode ser levado em consideração. Por isso eu requeiro que não dê provimento aos pedidos do Anthony, e sem mais. Muito obrigado. Ok, muito obrigada. Agora nós vamos suspender por 5 minutinhos para a nossa decisão final, ok?